o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Marcos 10, 44. 31. A avaliação divina da verdadeira grandeza. O que faz uma grande pessoa? Quais são as normas pelas quais se pode medir a verdadeira grandeza? Vamos obter a resposta do Senhor enquanto ouvimos falar a multidão. Ele diz: em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mateus 11, 11. Ninguém maior do que João Batista? Isso é surpreendente, pois João não organizou nenhuma igreja, não realizou milagres, não escreveu livros, não liderou algum partido político, não era um financista, não possuía uma casa feita com esmero. No entanto, era o maior. É verdade que era um pregador poderoso, pois despertou toda uma parte do país, mas isso durou apenas alguns meses. O que o tornou grande? Certamente não foi sua posição social ou eclesiástica. Também não foi seu maravilhoso espírito. Falando do seu Senhor, ele disse: convém que ele cresça e eu diminua. João 3,30. Isso é a própria antítese da natureza humana. Talvez não queiramos admitir, mas todos nascemos egoístas. Somos egocêntricos por natureza. O bebê começa a vida no nível biológico. De fato, nos primeiros anos, ele está quase certo de que todo o universo gira ao seu redor. Todos parecem ansiosos por ajudar essa criaturinha a descobrir sua própria importância. Seu maior objetivo na vida é ser alguém, de modo que as menores aquisições são saudadas com alegria e orgulho. Certamente os pais e os amigos são apenas um meio para alcançar um fim. Não tendo o senso de responsabilidade, eles só têm uma ambição. Quero o que quero quando quero. Algumas pessoas crescidas não parecem ter saído desse nível de pensamento, pois desrespeitam os direitos daqueles que estão ao seu redor. Quando uma jovem criança chega à escola, descobre que deve fazer alguns ajustes. Aprende frequentemente de maneira bem dura que viver é ceder e não tomar. Ainda que seja apenas uma criança, aprender a repartir é a sua mais dura lição. Porém, todo o seu sucesso na vida depende de quão bem aprende essa lição. É importante que ela seja alguém, mas como ser alguém se torna um fim em si mesmo, também se torna um beco sem saída. É verdade que devemos ampliar nosso conhecimento e poder pessoal, pois por esse meio somos habilitados a contribuir mais no auxílio aos nossos semelhantes. Entretanto, esforçar-nos para alcançar uma posição de poder, planejando ou conspirando, é a própria antítese do cristianismo. É o método do ditador. Para ele, o amor pelo poder se torna uma paixão, e ele fará qualquer coisa para alcançar seu objetivo. Ele usará seus amigos, encarcerará seus inimigos e, se for necessário, marchará sobre os corpos mutilados e sangrentos de seus semelhantes para satisfazer uma ambição não santificada. Ele deve ser o primeiro a qualquer custo. O objetivo de sua vida é atrair a atenção. Todo esse modo de pensar ainda está no nível meramente biológico. No coração dessa pessoa ainda se esconde a ideia infantil de que o mundo todo só existe para ela. Às vezes, ouvimos dizer que a preservação é a primeira lei da vida. Mas que vida? Certamente não é a vida cristã, pois nem mesmo começamos a viver como Cristo viveu enquanto o eu não for crucificado. Aquele que está vivendo abundantemente, como exprimiu nosso Salvador, nunca está preocupado em preservar o eu. Essa ideia de autopreservação que força as pessoas a lutar é o espírito do reino animal. Onde quer que esse espírito prevaleça, a natureza se torna diabolicamente cruel. Jesus veio para nos ensinar como viver. Eu vim para que tenham vida, diz ele, e a tenham em abundância. João 10:10. Aquele que recebeu a plenitude da vida de Cristo tem verificado que o segredo da verdadeira alegria é viver inteiramente para os outros. Como o bom samaritano, quando descobre uma necessidade, partilha o que tem e acha a verdadeira satisfação em se doar pelos outros, ainda que sejam seus inimigos. Não é a preservação própria, mas a dedicação de si mesmo que é a primeira lei da vida abundante. O prestígio, a posição, o poder político e as riquezas mal adquiridas não atraem aquele que vive abundantemente. Pois como seu Senhor reconhece que a grandeza é algo que está muito longe da pompa e da abastança. Jesus mediu a vida por uma norma diferente de qualquer outra. Ele declarou: a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem,
Lucas 12:15. Quão difícil é a pessoa comum ver isso. Durante o ministério do nosso Salvador, o maior desafio que lhe foi apresentado não foi libertar os endemoniados, curar os leprosos ou mesmo ressuscitar os mortos. Foi levar seus discípulos a ver as coisas como ele via. Esses homens haviam sido escolhidos para levar ao mundo o evangelho da graça, mas seu pensamento ligado à terra limitou seu poder. A questão de quem seria o primeiro no reino que estava por vir parecia o assunto constante de conversa. Certo dia, uma mãe ambiciosa se aproximou de Jesus e lhe pediu que ele honrasse seus 2 filhos, colocando um de cada lado dele no reino vindouro. Que discussão isso desencadeou? Na verdade, a conversa continuou em variado grau, justamente até a noite da traição. Quase podemos ouvir aqueles homens conversando. Que ideia daquela mulher tentar obter favores para sua família. Ela devia ser posta em seu lugar. Mas tudo o que ela fizera foi exprimir em palavras a mesma esperança que se ocultava no coração de cada um deles. Se assim não fosse, eles não teriam ficado tão agitados. Infindáveis reuniões não oficiais da comissão aconteceram depois daquela entrevista. Não é de admirar que aqueles 10 homens indignados deixassem de reconhecer que o mesmo espírito que condenavam naquela mulher também estava em seu pobre coração. Quão cega é a natureza humana! Sentindo o problema, o Senhor chamou o grupo para junto de si e disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 25, 28. 2 grandes princípios são apresentados em contraste aqui: o amor pelo poder e o amor do poder. 2 grandes princípios são apresentados aqui, em contraste aqui: o amor pelo poder e o poder do amor. O amor pelo poder e o poder do amor. Um representa o reino de Satanás e o outro o reino de Deus. Existe no ser humano a disposição de se considerar maior que seu irmão, de trabalhar para si mesmo, de procurar o lugar mais alto. Mas no reino de Cristo não existe espaço para o princípio de prioridade ou supremacia. Mas no reino de Cristo não existe espaço para o princípio de prioridade ou supremacia. A única grandeza é a grandeza da humildade. A única distinção consiste em se dedicar para servir aos outros. Uma das parábolas do Nosso Senhor apresenta um vívido contraste entre os 2 tipos. 2 homens foram ao templo para orar. Disse ele: um era fariseu e o outro publicano. Lucas 18:10. Ansioso por impressionar os outros com sua personalidade e posição social, o fariseu se colocou em atitude de superioridade. O publicano, porém, com a cabeça curvada, batia no peito enquanto rogava por misericórdia. Ambos estavam no lugar de oração, mas somente um tinha o espírito de oração. O publicano comungava com Deus, mas o fariseu apenas orou consigo mesmo. Sua religião girava em torno dos seus próprios pensamentos. O fariseu observava com rigor as formas da religião, como o dízimo, os jejuns cerimoniais e a frequência na sinagoga, mas não sentia nenhuma necessidade pessoal. Como todos os de sua classe, seus bens materiais haviam lhe dado posição social elevada e suas conquistas intelectuais o tornaram satisfeito consigo mesmo. Sendo judeu, ele se orgulhava muito de sua origem e religião, mas não sentia nenhuma responsabilidade pelas pessoas. Sua cultura era toda externa, pois sua educação, em vez de torná-lo compassivo com os menos afortunados, desenvolvera nele certa impaciência para com os incultos e ignorantes. Estando orgulhoso de sua posição, não sentia nenhuma responsabilidade em relação àqueles de sua comunidade que trabalhavam em ocupações mais humildes e tampouco se interessava por eles. Tudo o que tinha viera de Deus, mas em vez de usar essas bênçãos como um meio para servir a sua geração, ficou tão inflamado de orgulho que elas se tornaram uma barreira entre ele e seus semelhantes e o levaram a desprezar os outros. Externamente, esse homem era grande, mas Jesus arrancou a máscara e mostrou quanta pretensão havia nele. Como o pecado do orgulho é sutil,
pode encontrar lugar até no coração de um ministro. Uma mente analítica mais astuta, uma língua mais eloquente e em maior poder de persuasão, por exemplo, pode encher alguém de orgulho de tal maneira que comece a desprezar os demais. No entanto, o mestre disse: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Verso 14. O orgulho não é somente o pecado mais sutil, como também é o maior, porque foi o pecado original. Transformou um querubim cobridor em diabo. Por outro lado, a humildade é a maior virtude, pois nos deu um Salvador e cria em nós uma atitude que torna possível que Deus faça muito por nós. As Escrituras dizem: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. A Bíblia também afirma: porque assim diz o alto e o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57,15. É aos abatidos e contritos que Deus promete reviver. Os ramos que estão mais carregados de frutos sempre se curvam para baixo. Não é aquele que ocupa o trono elevado, mas o escravo que se abaixa aos pés do estrado para entregar um copo, para tirar um sapato, para banhar um pé. É esse quem Deus chama grande. Revolucionário? Certamente, pois é a própria antítese de todo o pensamento humano, mas nada menos que isso é atender à norma divina. O Rei dos Reis desceu do trono da glória para se tornar o servo dos servos. Ele era igual a Deus, contudo, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Filipenses 2, 6, 7. E não disse ele: um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos? Mateus 23, 8. Quem dera pudéssemos compreender o pleno sentido dessas palavras. A ciência tem multiplicado suas invenções. Vivemos em uma época em que se procura poupar o trabalho. Há um clamor por uma igreja que siga o espírito da época. As religiões superficiais estão por toda parte. É fácil reconhecê-las pelo lugar que elas dão luz. É fácil reconhecê-la pelo lugar que elas dão à cruz. Inundadas de sentimento, são áridas de sacrifício. Para elas, a cruz é apenas um emblema de uma virtude indesejada. Se é que, afinal de contas, a cruz tem um lugar. E este é meramente o de decoração da igreja ou de algo a ser pendurado no pescoço das pessoas. No entanto, ela não encontra espaço na experiência pessoal. Como as filosofias dos dias de Cristo, a religião contemporânea ensina as pessoas a melhorar o fascínio por si mesmas, mas não o altruísmo pessoal. Entretanto, a cruz, mais do que uma aspiração sentimental, é uma luz incômoda que deve ser projetada sobre os prazeres e as realizações do ser humano. Quando aparece, ela anuncia a condenação das ambições e as vanglórias pessoais. Certa vez o pregador escocês James Janney disse: nenhum homem pode ao mesmo tempo dar a impressão de que é cheio de si e de que Cristo é tudo em todos. Se tivermos o sentimento de Jesus, constantemente nos lembraremos de que ele não realizou nenhum milagre em favor de si mesmo. Também não fez nada para melhorar sua posição. Em vez disso, deu sua vida na cruz para que pudéssemos ter seu Espírito. O fruto de seu Espírito deve ser visto em nossa vida. Longanimidade, amor, gentileza e alegria, paz e domínio próprio. Essas são as evidências da concessão do Espírito. Antes de esses frutos da graça poderem aparecer, as obras da carne precisam ser crucificadas. Em sua carta aos Gálatas, Paulo apresenta uma lista das obras da carne. Lendo a lista, vemos alguns pecados terríveis, como o assassinato, a embriaguez, o roubo e o adultério. Mas os outros, como inveja, ira, malícia e competição, não parecem tão maus. Alguns desses pecados são encontrados até mesmo em pessoas respeitáveis. Outros, certamente, são associados a pessoas de má reputação.
Se um homem cair nos grandes pecados da carne, será removido do pastorado e até mesmo do rol de membros da igreja. Mas se for irado, ciumento ou cobiçoso, ainda conseguirá manter suas elevadas funções no ministério. Sim, o maior pecado, o orgulho, pode ser encontrado no homem mais respeitável da comunidade, e a maior virtude no mais obscuro. Um pode pecar no seu íntimo e ainda permanecer na igreja, pois os pecados do temperamento não aparecem tão maus quanto os pecados do corpo. Contudo, à vista de Deus, podem ser considerados até mesmo piores. A história do filho pródigo tem uma mensagem não somente para o pecador perdido no mundo, como também para o pecador que está perdido na igreja. É uma história encantadora sobre um filho que voltou finalmente para o lar e foi reintegrado no círculo familiar. Isso sempre comove nosso coração, mas a história não termina com a volta do filho para o lar. Jesus continuou contando sobre o outro filho, o segundo pródigo, que havia permanecido em casa. Ele nunca havia pecado no corpo, jamais tinha se redimido às baixas concupiscências carnais que macularam o caráter de seu irmão. Ele não havia pecado na carne, mas na alma. Que criatura infeliz ele era, mesquinho, ciumento e egoísta. Quando o irmão voltou para casa, ele se recusou até ir vê-lo. De fato, não se dignaria a chamá-lo de irmão. Esse seu filho. Foi a maneira como falou a respeito do irmão, a seu pai. Quando os amigos vieram se alegrar com a família, ele não quis entrar e se queixou de que jamais havia feito uma festa assim para ele. Pobre, imaturo, pretensioso e egoísta. Quem poderia imaginar que ele tivesse qualquer amigo? Ao terminar a história, vemos o filho que havia trazido tristeza ao lar e ao coração do pai de volta para o círculo familiar, dentro de casa. O irmão mais velho, o homem cheio de justiça própria, ciumento, de espírito mesquinho e que, por não ser o centro das atenções, recusou-se a tomar qualquer parte das festividades, qualquer parte nas festividades. Na verdade, vivia fora de casa. Parece que Deus pode fazer mais com o corpo enfermo do que com a alma ressequida, com o embriagado e adúltero do que com o irmão ciumento. Não é de admirar que o grande apóstolo não separe os pecados, mas ponha todos eles juntos, tanto os pecados da alma quanto os pecados do corpo, e diga: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:21. Nossa motivação, bem como nossas conquistas, estão abertas diante daquele com quem temos de tratar. Meditem sobre estas palavras. Muitos recebem aplausos por virtudes que não possuem. Aquele que sonda os corações vê os motivos e muitas vezes os próprios atos que são vivamente aplaudidos pelas pessoas são por ele registrados como provindos de motivos egoístas e hipocrisia maldosa. Cada ato de nossa vida, excelente e digno de louvor ou merecedor de censura, é julgado por aquele que conhece os corações de acordo com os motivos que o induziram. Em vista deste conselho, a oração de Davi poderia também ser a nossa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Somente Deus pode, de fato, avaliar-nos. Como disse o poeta Henri Theus, seu olhar bondoso, mas perscrutador, pode descobrir as próprias feridas que a vergonha ocultaria. Devemos, portanto, tomar tempo para estar a sós com Deus.